Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui no webinar da Sociedade Mineira de Cardiologia, uma sociedade que congrega pessoas para difundir conhecimento médico de alta qualidade. Nós estamos aí num ciclo de 3 webinars seguidos, começamos há 2 semanas atrás, discutimos inicialmente há 2 semanas os trials que foram lançados no congresso da ESC, conseguimos discutir ali 9 trials, deixamos um monte para trás, porque não dá para discutir todos. Semana passada a gente discutiu 3 diretrizes que foram lançadas também no congresso da ESC, e hoje nós vamos discutir 3 diretrizes que foram lançadas no Congresso Brasileiro de Cardiologia desse ano. São diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a nossa sociedade mãe. Eu sou Luiz Guilherme Passaglia, sou o atual presidente dessa sociedade. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado nosso Frederico Toledo, de Poços de Caldas, futuro presidente dessa sociedade, que vai dividir comigo a moderação desse webinar. É importante destacar que todas as vezes que a gente for discutir diretriz, vocês lembrarem que diretriz não é para ser levada como a palavra final na conduta médica, tá? Ela é o norte do conhecimento. E é isso que nós vamos discutir, para onde que nós estamos indo em relação à hipertensão, à dislipidemia e à dor torácica. 3 grandes diretrizes que foram lançadas há mais ou menos 1 mês e meio atrás pela sociedade brasileira. Fred, você está aí? Estou Vamos aqui. lá? Bora lá. Boa noite a todos. É um prazer para nós de novo estar aqui nesse webinar. Destacar que a gente teve o apoio da AstraZeneca, né, que foi um apoio muito ético. Então, assim, a gente montou o webinar da nossa forma e, mesmo assim, eles fizeram um apoio para a gente. Como o Luiz disse, hoje a gente vai discutir 3 diretrizes da nossa sociedade, e é muito bom a gente ver a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançar diretrizes tão robustas, né? Eu acho que hoje a gente está no nível das diretrizes internacionais, nas nossas diretrizes, e nós vamos ver com as discussões de hoje o quão relevantes estão sendo essas diretrizes. Para começar, vamos inverter a ordem, nós vamos começar com a diretriz brasileira de dor torácica no pronto-socorro. Nós temos 2 pessoas com alto gabarito e experiência para discutir esse tema, que é o Bruno Ramos Nascimento, colega nosso, cardiologista intervencionista e membro titular tanto da SBC como do SBHCI, é cardiologista intervencionista no Materês, no Hospital das Clínicas do FMG e professor associado 3 do Departamento de Clínica Médica da Faculdade da UFMG e pesquisador do CNPq. E o Carlos Eduardo Ornelas. Ornelas é cardiologista pelo Dante Pazanese, departamento de cardiologia do Felício Roxo, mestre em fisiologia e farmacologia cardiovascular pelo ICB da UFMG, Cardio Neuro Consultório Médico Limitado. Muito obrigado por vocês terem aceitado participar com a gente desse webinar, e a palavra está com vocês. Bom, uma boa noite a todos. Então, eu vou dar início aqui à apresentação do nosso primeiro tópico. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à sociedade, né, à diretoria atual, a futura diretoria, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje discutindo um tema tão importante, né, na sala de emergência. A gente já deixa aqui, né, um QR Code dos canais da Sociedade Mineira para quem quiser acessar, ver os webinars da TV SMC. Então, me coube a diretriz de dor torácica no departamento de emergência, não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema específico. Nosso objetivo aqui vai ser resumir os principais pontos da diretriz. A gente não consegue explorar toda uma diretriz, né, com esse volume de dados aí nesse tempo aqui, principalmente discutir o fluxo diagnóstico na sala de emergência e as implicações práticas para o pronto atendimento na realidade do Brasil. A gente sabe que doença cardiovascular é a principal causa de morte aí no mundo, é a síndrome coronariana aguda, né? É a principal causa específica de óbito cardiovascular, sempre se alternando com o AVC aí, resultando numa carga econômica muito grande, tanto para o SUS quanto para os sistemas privados de saúde. E com o volume dos atendimentos, a prevalência, a incidência da dor torácica, é muito importante ter um atendimento sistematizado para a gente dar o cuidado adequado, não perder os casos graves e, principalmente, para a gente poder otimizar esse fluxo nos departamentos de emergência, evitando os principais problemas, aí, o infarto não diagnosticado, ou seja, a alta indevida, e do outro lado, uma superutilização com a inclusão aí de pacientes de baixo risco. Então, historicamente, né,
as unidades coronarianas aí, elas foram, né, os locais destinados ao atendimento do paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda, mas foi preciso definir muito bem o fluxo, né, das unidades de dor torácica e os protocolos dessas unidades que antecedem a internação nas unidades de terapia intensiva, inclusive as unidades coronarianas. Então, a gente tem que entender a unidade de dor torácica como um conjunto de processos que estão ali dentro de uma área física e não só como uma área específica de um hospital. Então, a gente tem três grandes alvos dentro da diretriz, a gente vai poder discutir isso bem, os indicadores de processo, a eficiência do sistema e os desfechos clínicos associados. Então, se a gente for falar de indicadores, a gente tem grandes indicadores muito importantes, como, por exemplo, o ECG em até 10 minutos, o protocolo de solicitação de marcadores de necrose e as vias do paciente, né? Então, a gente tem, dentro da eficiência, a gente evitar alta inadvertida, mas selecionar bem o paciente que está entrando no sistema, para a gente reduzir desfechos aí, salvando vidas e evitando sequelas. Então, a gente tem esses três domínios aí, o ECG, os algoritmos e como tratar e quem tratar. Primeiro, a entrada do paciente, né, chamado First Medical Contact, o FMC das diretrizes da ESC e do ACC aí. Então, existe o protocolo de Manchester com uma triagem inicial. Então, pacientes com qualquer dor torácica ou sintoma equivalente, eles devem ser idealmente caracterizados como vermelho ou laranja pela equipe de enfermagem do Manchester e eles devem ser encaminhados para o ECG em menos de 10 minutos. E quem que entra nesse protocolo aí, né? Os critérios gerais. Então, qualquer dor torácica ou algum sintoma que tenha sido entendido como equivalente anginoso, né? E devem existir critérios específicos a serem adotados para a enfermagem. Um treinamento da enfermagem deve focar na sensibilidade, ou seja, é melhor aqui errar um pouquinho para mais do que a gente perder os casos graves, né? Então, o que a diretriz coloca como classe 1 aqui, que qualquer dor atual vigente na admissão entre a cicatriz umbilical e a mandíbula deve ser triada como uma dor torácica ou uma dor torácica que tenha durado mais do que 10 minutos, e existem critérios médicos subjetivos aí que a gente tem, né? O paciente assintomático na admissão, mas que tenha tido sintomas típicos há pouco tempo, pacientes com equivalentes isquêmicos, dispneia, diaforese, etc., ou um paciente que vai encaminhado por um colega médico após uma avaliação inicial com esses sintomas aí. Sempre tem em mente os diagnósticos que podem estar associados, secção de aorta, suspeita de tromboembolismo pulmonar, que a gente vai entrar em detalhes sobre os protocolos aqui, pneumotórax, tamponamento e etc. E o grande alvo aqui, o nosso verde inicial, que é o ECG em 10 minutos, né? Procurando inicialmente direcionar o paciente para um fluxo de síndrome coronariana aguda, com ou sem supra, e procurar aí sempre sinais que sejam sinais um pouco mais subjetivos, um pouco menos óbvios ali de isquemia coronariana. Repetir o ECG, a gente vai colocar com que protocolo aqui, e sempre procurar ajuda, discutir com um colega mais experiente no caso de um ECG limítrofe aí, né? Então, os pacientes com critérios para abertura de dor torácica, né, todos eles têm que ter esse objetivo métrico aí de um ECG em até 10 minutos. E dentro desse processo, a gente tem que procurar aí quais que são os bottlenecks aí, né? Quais que são as dificuldades para a gente ter esse elétrico, que vão desde o mapeamento de processo e fluxo de pacientes no hospital, não tem um aparelho de ECG dedicado, então a gente tem que procurar um aparelho dedicado, treinamento da equipe de triagem para prontamente indicar esse ECG e até o fluxo da própria realização do eletrocardiograma. Então a gente tem isso. Se existe um sintoma suspeito aí, né? O paciente tem uma suspeita clínica confirmada, o primeiro passo vai ser sempre o ECG em 10 minutos e avaliar ao mesmo tempo se existe um paciente com instabilidade clínica, né? Que esse paciente ele já vai automaticamente para uma rota de investigação intra-hospitalar, independente dos outros critérios. Se ele não tem critério de instabilidade, a gente vai para o passo 2 aqui, né? Uma avaliação inicial da rota diagnóstica. A gente vai aplicar os algoritmos para a gente chegar numa situação, os algoritmos junto com os marcadores de necrose, para a gente chegar numa situação de rule out, ou seja, excluir, esse paciente não vai entrar no protocolo, observação ou inclusão, que é o rule in, né? A diretriz coloca, né, a gente não precisa entrar em detalhes, né,
os critérios para a gente falar de um supradesnivelamento ou um infradesnivelamento do segmento ST e até situações que precedem um supra, como a hiperapiculação da onda T, uma inversão profunda e simétrica da onda T aqui naquela derivação, né? E coloca os critérios de supra, né? Maior do que 2,5 milímetros em homens menores que 40 anos e V1 e V2, maior do que 2 em homens maior do que 40 anos, aí, né? V2 e V3, desculpa, maior que 1,5 nas mulheres ou maior que 1 milímetro nas demais derivações, né? E também critérios aí de infra de ST e inversão de onda T. Nesse momento, com os primeiros 10 minutos de dor torácica, a realização desse eletrocardiograma, se o eletrodiagnóstico, por exemplo, né, um infarto com supra de ST, onde não se tem dúvida diagnóstica ali, ou uma isquemia subepicárdica também sem nenhuma dúvida eletrocardiográfica, o eletrodiagnóstico, ele vai para aquela rota específica, né? Se o ECG é não diagnóstico, primeiro a gente tem que procurar em diagnósticos diferenciais dentro do próprio ECG, né? Que um exemplo de quadro da diretriz aqui, principais causas de supradesnivelamento, além do infarto, né? A gente pode destacar coisas muito comuns aqui, né? DRE, pericardite, hipertrofia ventricular esquerda, o marca-passo, Takotsubo, coisas que o emergencista tem que pensar e tem que colocar na sua rota diagnóstica ali, né? Se o paciente tem um ECG limítrofe, duvidoso ou critério de instabilidade clínica, como a gente falou, né? Ele já vai para uma rota de observação aí, ó, repetição do ECG a cada 10 a 20 minutos, uma busca ativa de outros diagnósticos e vai entrar no que a gente vai fechar falando, que são os algoritmos de troponina. Se ele não tem esse ECG isquêmico ou limítrofe, aí, nem critério de instabilidade, a gente vai repetir o ECG se houver piora clínica e vai fazer uma avaliação detalhada e os algoritmos de troponina aí, né? Quando a gente fala de instabilidade clínica, a gente tem que lembrar, né, que é uma miríade aí, né, de situações que podem qualificar isso, desde a dor persistente, hipotensão, diaforese, dispneia intensa, sudorese e vasoconstrição de extremidades, redução de débito urinário, etc. Então, como é que a gente faz uma busca ativa? Alguns exemplos de diagnóstico que a gente pode fazer, né? Então, primeiro, dentro da própria dor torácica, a gente caracterizar esse diagnóstico como provavelmente coronariano ou não. Então, a gente tem vários critérios aí, que são critérios simplificados para aplicação à beira do leito, e a gente vai destacar o score Hart, que ele é simples, ele é muito sensível, ele é mais sensível, né, muito mais sensível que específico, por isso o valor preditivo negativo dele é importante, ele é muito útil, né, para aquela via de rule out, né? Se a gente vê ele negativo, realmente a gente pode excluir o paciente com uma certa tranquilidade. E tem um único dado laboratorial que facilita, que é a troponina. Então, ele é bem aplicável e fácil aqui, né, à beira do leito, com perguntas que não tomam muito o tempo aí, e a diretriz coloca ele como uma indicação, classe de recomendação, uma indicação classe 1, nível de evidência A. Se o paciente tem inicialmente, com a aplicação do Hart Score, uma troponina muito baixa, a gente vai entrar nesse critério aqui, mesmo com uma dor acima de 3 horas, um Hart baixo, né, ou um outro critério também com uma probabilidade baixa, um eletro normal, esse paciente é um paciente candidato à alta segura. Se a estratificação pelo Hart, ou estratificação clínica mais o Hart, está na zona intermediária, recomenda-se a utilização de um outro score, como, por exemplo, o Grace, né? Então, a gente chega nesse ponto aí, né? Se a gente tem no passo 3 um diagnóstico não bem estabelecido, ali eletrocardiográfico, a gente não fechou nenhuma síndrome, a gente vai para uma investigação que a gente vai classificar tanto a clínica quanto principalmente a inclusão da troponina nesse momento aí. O paciente vai ser colocado em 3 faixas aqui, de inclusão, a observação e de exclusão. Pensando em diagnósticos diferenciais, sempre pensar na dissecção de aorta, né, causa de mortalidade muito alta em 1 hora aí, né? Aplicar os critérios, o ADDRS ou o aorta, aí, né, que são critérios também à beira do leito, a gente consegue determinar o grau de suspeição com esses pacientes. E pensar sempre na TEP aqui também, né? A gente colocar o paciente como risco baixo ou risco alto, e a gente pode dicotomizar o risco para TEP. Isso aqui é um exemplo, então, do aorta score.
né, onde a gente consegue estabelecer bem qual que é essa probabilidade do paciente, e a diretriz coloca aqui como indicação 2B a utilização aqui, desculpa, 2A, a utilização do pocket ultrassound, do ultrassom de bolso, né, na sala de emergência, né, colocamos ele de uma forma nova também, o emergencista ter esse treinamento para inclusão ou exclusão do paciente numa rota de secção aguda de aorta, né? E o ADD aqui é uma possibilidade também de um score. Se o paciente tem alta probabilidade, ele já deve ir para a angiotomografia de aorta. Baixa probabilidade, a gente pode usar o dedímero para excluir a dissecção de aorta e ele ir para uma rota de rule out, né? No caso aqui da TEP, o score de Wells, ele determina bem, né? Se o paciente tem 5 pontos ou mais, maior ou igual a 5 pontos, ele deve entrar numa rota de investigação com imagem, senão ele pode ser colocado como de baixa probabilidade. E para a gente fechar aqui um pouco a rota da troponina, né? Quando que uma única dosagem de troponina ela basta? Se você tem uma troponina muito baixa com sintomas além de 3 horas, mais um ECG normal. Quando sempre fazer seriado? Se você tiver sintomas com menos de 3 horas e a troponina detectável ali, né? Então a gente vai entrar numa rota de uma avaliação seriada e a diretriz preconiza os algoritmos de 0 e 1 hora ou 0 e 2 horas em detrimento do 0 e 3 horas. A gente vai colocar essa troponina numa faixa muito baixa, baixa, sem delta ou elevada. A gente tem que prestar atenção nesse critério de delta, que é a variação dela entre a hora 0 e 1 ou 0 e 2, que é colocado muito bem nas tabelas lá. Fluxograma depende do kit que você está usando, e a terceira dosagem de troponina deve ser uma exceção. Vai depender do seu fluxograma ali, né? E a diretriz coloca, né, para a gente evitar utilizar a CKMB. A gente preferir a troponina ultrassensível com a realização na hora 0 e 2 ou na hora 0 e 3, né? Sempre prestando atenção nos kits e no que ele considera, né? A ausência ou a presença de delta ou de variação significativa na primeira ou na segunda hora. Então a gente fecha assim: se a gente tem uma troponina inicial elevada, o paciente vai para inclusão num protocolo de dor torácica. Se a gente tem um paciente com a troponina inicial não elevada, a gente vai perguntar: o sintoma tem pelo menos 3 horas? Se o sintoma tem mais de 3 horas e você tem um valor baixo ou indetectável de troponina, ele vai para a rota de exclusão. Mas se ele não tem mais de 3 horas ou se tem uma alteração de troponina aqui, ele vai para uma outra avaliação aqui. Então, ele vai entrar para um protocolo de 0 e 1 hora ou 0 e 2 horas. Se ele não tiver níveis elevados aqui, ele vai para o descarte, ou se ele não tiver um delta significativo, vamos lembrar do delta aqui, né? Mas se ele tiver elevação já na segunda dosagem, um delta significativo, a gente vai incluir ele. Lembrando, né, que geralmente numa estratégia de exclusão, no rule out, a probabilidade é menor que 1%, exceto se o paciente já tiver história de DAC, na faixa intermediária de observação entre 5% e 20% e 50% a 75% na faixa de inclusão. Então, a gente tem basicamente isso aqui. Quem que a gente vai excluir? Rule out. Se você tem um paciente de risco muito baixo, com mais 3 horas de sintoma e uma troponina na hora 0 baixa ou indetectável ou menor que o percentil 99 em 0 a 3 horas, quando não tem troponina de alta sensibilidade. A observação: quando você tiver qualquer outro valor de troponina que não seja da exclusão do rule out, que você vai observar e fazer essa dosagem seriada lá. Quem que a gente vai incluir de cara? 0 hora, alto já, um delta que esteja dentro de uma variação significativa daquele kit, ou um percentil maior do que 99 na troponina de não alta sensibilidade. Então, a gente vai fazer a hospitalização e definir o tipo de infarto. E para a gente definir finalmente aqui os candidatos à estratificação adicional com teste não invasivo, a gente precisa definir quem precisa do teste de esforço, do PET-CT ou do eco ali, né? Então, uma mensagem central: que o exame de imagem é mandatório naquele amarelinho na probabilidade intermediária. A escolha vai depender o quê? De recurso, experiência, existência de DAC prévia e de exames anteriores. Como que a gente vai falar isso, né? Se o paciente inicialmente não tem doença arterial coronariana conhecida, tem um teste funcional, um teste não invasivo de imagem prévio, né? Se esse teste é recente e é negativo,
alta, rule out. Se esse teste é inconclusivo ou tem alguma anormalidade discreta, considerar anjo-TC no departamento de urgência. Se esse teste é isquêmico, né, ou isquemia importante, ele vai para o CAT. Se ele não tem teste prévio, a gente pode considerar um teste provocativo ou a anjo-TC. É uma novidade da diretriz. Agora, se ele já tem doença coronariana conhecida, ela é obstrutiva, se for obstrutiva grave, ou seja, lesão de tronco, triarterial, ou já com FFRCT na angiotomografia positivo, né, a gente já poderia, nesse paciente de alto risco, ir para o CAT. Se ele tiver uma DAC obstrutiva, ou seja, lesões maiores que 50%, mas sem esses critérios todos de gravidade, ele pode ir para o teste de estresse de preferência. E no caso da gente ter um CAT que finalmente com o paciente que está no rule-in, teve a troponina positiva, foi escolhido um teste invasivo para ele com base na existência de DAC ou de teste prévio, e ele tem uma angiografia normal com lesão menor que 50%, pensar sempre em diagnósticos alternativos que possam alterar aí, né? Sepse, TEP, contusão cardíaca, coisas que alteram a troponina também, e rever sempre a angiografia e o VE, que às vezes pode ser um Takotsubo, ou uma outra miocardiopatia que está sendo relacionada a isso, né? E numa segunda etapa a gente pode pensar em ressonância, imagem intravascular, o IVUS, o OCT, ou até mesmo em testes provocativos funcionais para documentar espasmo coronariano ou doença microvascular. Então, essas são as mensagens finais desse agrupado de partes principais de mudanças dessa diretriz, ou seja, como é que a gente fecha aqui? Dor torácica é igual a emergência. Sempre buscar dentro do processo um ECG menor do que 10 minutos e uma repetição em 10 a 20 minutos quando necessário. Preferir sempre a troponina de alta sensibilidade em protocolos FAST, aqui 0 e 1 hora e 2 horas. Sempre aplicar scores de risco, seja para doença coronariana, seja para causas não coronarianas, né? E a inclusão do POCUS, o treinamento do emergencista em ultrassom na sala de emergência. A imagem, né, não invasiva deve ser focada nos casos de probabilidade intermediária com uso racional e sempre ter a sua unidade de dor torácica implementada com processos bem claros, né? São até colocados aqui 10 processos que a diretriz coloca, 10 mensagens da diretriz que a gente deve incorporar aí na sala de emergência e na unidade de dor torácica. Eu agradeço mais uma vez o convite, a participação aqui, e já convido aqui para o Congresso Mineiro de Cardiologia do ano que vem, 30, 31 de julho e 1º de agosto de 2026. Aguardamos todos vocês lá. Muito obrigado. Fantástico, Bruno. Carlos Ornelas, meu grande amigo, nós temos uma diretriz inovadora, tá? Inovadora porque, de grande porte, nós não temos diretrizes internacionais em relação a essa temática, não temos, tá? E ela quebra paradigmas e você fez parte atuante dessa diretriz. Quais são suas mensagens em relação a isso que o Bruno apresentou? Vamos lá, com você. Bom, primeiro agradecer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui, é um prazer ver os amigos todos aqui. Bruno, maravilha a síntese, eu sei que o negócio é enorme, você colocou bem sintetizado os principais pontos disso. No desenvolvimento da diretriz, fizemos várias reuniões, a coisa muito legal, assim, tem o foco nos achados atípicos, o treinamento da enfermagem, da triagem, nos achados atípicos, os pacientes atípicos que não têm dor bastante específica, né? A gente nem fala em atípicos, a gente fala sintomas equivalentes, né, de dor torácica. O treinamento dessa triagem, isso bastante conversado sobre isso e enfatizado na diretriz. Uma coisa muito legal também, assim, focar nos diagnósticos diferenciais de alto risco, dissecção aórtica, TEP, tamponamento. Isso também foi bastante enfatizado, que a gente tenha sempre em mente uma segunda bandeira disso atrás, no processo diagnóstico, né? O rule out bem especificado, com baixo risco de erro, menos de 1%, e as exceções foram bem enfatizadas. E uma coisa muito bacana, e o Bruno destacou isso bem aqui, é o paciente instável. O paciente instável, e olha que os critérios de instabilidade são muito sensíveis, ou seja, baixo débito, baixa perfusão. Esse paciente já é para ser internado, não vai ficar na unidade de dor torácica. Então, isso foi muito legal, porque a gente incorporou critérios clínicos bastante sutis que não tínhamos antes, né? Eu tive presente na diretriz de 2002, assistindo, eu tinha acabado de me formar em cardiologia em 2000,
E era um processo muito mais superficial que a gente tinha naquela época. E hoje a gente tem troponinas de alta sensibilidade, enfatizado muito bem pelo Dr. Bruno também, o delta da troponina. Isso é muito importante. Primeiro, a troponina está alta, o paciente não vai embora. Se ele não teve delta, procura outra causa aqui na oclusão coronária, né? É muito importante o limiar de troponina acima de 99%. Todo centro hospitalar deve ter isso. Qual é o valor da minha troponina, que é a altíssima probabilidade de oclusão coronária aguda? E dá para fazer isso. Estudem seu kit de troponina. Aqui em Belo Horizonte, no hospital que eu trabalhava, a gente treinou com uma biomédica. Ela do laboratório, ela trazia os valores de troponina e trazia o eletro e o CAT. A gente falava assim, e a gente fez um corte de troponina que a partir desse valor todo mundo ia para o CAT direto. Tá? Dá para fazer isso, tem baseado em literatura, isso já é muito legal. Pela primeira vez, nós ficamos muito orgulhosos disso, a gente fez parte do grupo de eletrocardiografia, nós citamos quebrar o paradigma do supra sem supra, ou seja, a grande maioria de causa de supra de ST na urgência não é oclusão coronária, é sobrecarga ventricular esquerda, é distúrbio de despolarização, bloqueio de ramo, etc., repolarização precoce. Então, nós introduzimos, e tem um artigo em andamento, tem os exemplos lá no suplemento também da diretriz, de exemplos de oclusão coronária aguda sem supra-desnível ST, né, que pode acontecer em até 40% dos casos, de 30% ou 40% dos casos. Pela primeira vez, uma diretriz citou isso, a diretriz americana não havia citado isso, e nós estamos quebrando o paradigma de supra e não supra-ST. Esse é o caminho, ou seja, com a hemodinâmica à nossa vista, a gente tem como relacionar o eletro com a oclusão coronária. E essa história de supra-desnível ST ser sinônimo de oclusão coronária já caiu por terra há muito tempo, porque o supra-desnível ST na vigência de suspeita de síndrome coronária aguda é indicativo de trombólise, mas não indicativo de oclusão coronária. Tá? Lembrar disso, a gente já tem hemodinâmica provando que a gente tem critérios de oclusão coronária, esses critérios estão lá, tem exemplos, tem uma tabelinha na diretriz mostrando os exemplos disso, isso acho que foi um grande ganho do ponto de vista eletrocardiográfico. É uma coisa maravilhosa, assim, primeiro, o eletro não diagnóstico, eu tenho dúvida de eletro, hoje a gente tem mídia social, tem que ter um grupo de eletro do pronto-socorro. O teu pronto-socorro tem que ter um grupo de eletro. Tem gente que sabe mais que você, tem mais experiência. Todos nós aprendemos todo dia. Discutam o eletro. Eu estou com dúvida, chame ajuda. Repitam em 10 minutos. Não deixem repetir em 1 hora o eletro. 10, 20 minutos, pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Outra coisa, o POCUS. É uma coisa nova também, porque os meninos já sabem que formam agora, formam muito melhor que a gente no ultrassom. Eu estou aprendendo ultrassom até hoje. Os meninos já formam com tração na mão, né? O esteto novo deles, né? Isso é muito bacana. Eu queria enfatizar, leiam isso. A sociedade está aqui, nós estamos à disposição para qualquer complementação de dúvida e com prazer de discutir isso. Um prazer poder compartilhar e discutir essa aula magistrosa do Bruno, tá? Obrigado, gente. Estamos às ordens aqui. Ornelas, Ornella, se tem que deixar, eu acho comentar. que a gente fala a noite inteira, né, Fred? Não brinca, não brinca. É bom demais. Eu só queria provocar o Ornelas numa questão, que é uma coisa que a Uhum. gente escuta toda hora, né? Os sinais eletrocardiográficos de oclusão arterial aguda que não supra, eu vou Uhum. mandar imediatamente para hemodinâmica e vou fazer uma estratégia invasiva precoce. Agora eu estou lá em Cabo Verde, sua terra natal, e eu não tenho hemodinâmica por perto, eu não tenho Aham. supra no eletro, mas eu tenho sinal de oclusão arterial aguda. Eu vou esperar até ir para o centro de hemodinâmica ou eu vou trombolizar? Existiu alguma definição disso na diretriz? Ou se sim, o que você diz a respeito? Excelente pergunta, é a pergunta que todos fazem quando a gente fala sobre isso. A diretriz não focou em terapêutica. A terapêutica vai ser assertivada na diretriz de síndrome coronária aguda. Entretanto, a minha opinião, na verdade, assim, e para todos, assim, eu, como médico, eu estou lá em Cabo Verde, vou visitar minha mãe, meus parentes lá e atendo uma oclusão coronária aguda sem supra. Seja até a circunflexa com infra de V1 a V4 já está até em diretriz, né, em guidelines. Mas eu pego um D-Vinter, por exemplo, né? Eu pego um D-Vinter e não tem supra, tem uma taper aguda, eu vi uma taper aguda, esse cara está com oclusão de coronária.
o meu tratamento é abrir essa artéria, não tem jeito. Não, por que eu não vou abrir a artéria? A diretriz, e o Passalio falou isso muito bem, a diretriz não é um mandamento jurídico do que eu tenho que fazer, né? A diretriz é uma recomendação, principalmente para quem não tem muita experiência, é ter um fluxo, um processo de segurança atender esse paciente. Mas nada melhor do que uma artéria fechada, né? É o que a gente tem que fazer. Gente, é muito importante isso. É mesmo, esse receio é de todos. Eu já fui jovem no pronto-socorro, a gente fica na madrugada com muita dúvida no meio da noite. Conversem com o paciente, expliquem o raciocínio e documentem isto em prontuário, tá? E Porque Ornelas, críticas vão haver, mas documentem tudo que foi feito e façam direito. e um ponto importante, não confundir também a oclusão, de Winter, CX é uma oclusão. Agora, não trombolizar Wellens, não trombolizar o tronco, né? Isso tem que ficar muito claro, porque o que o pessoal está entendendo é trombolizar todo o eletro. Não, não é esse o entendimento, correto? Perfeito, Eu tenho Luiz. um comentário adicional também. Desculpa. Vontade, Luiz, Bruno. uma coisa que a gente sempre comenta, que a gente sempre fala, é a educação médica Eu do fiquei mudo aqui. a educação médica do pronto-socorro tem que focar em estimular a fibrinólise quando o acesso à hemodinâmica não é rápido. E não entender a existência de uma hemodinâmica perto de você como o acesso a ela. Então, se você tem porque muitas vezes a existência da possibilidade de uma hemodinâmica serve como uma coisa. Ok, não preciso trombolizar, graças a Deus. Não. Se aquele FMC, balão, né, ou fio guia, até 120 minutos, não for possível, trombolize. A grande educação que deve ser dada ao médico da emergência é isso. Na dúvida sobre o acesso, trombolize. Isso salva a vida do paciente. Ótimo, Bruno. Acho que é a mensagem final, tá? Pessoal, é uma diretriz que tem que ser lida. Lida, estudada, dissecada, tá? Difundida. É a primeira diretriz de dor torácica que foca no entendimento diferencial do eletrocardiograma, avalia os diagnósticos diferenciais, vê o paciente com instabilidade de uma forma diferenciada, a troponina, o score de propensão, as imagens, tá? Tem que ser lida, combinado? Não vai dar tempo da gente dissecá-la como um todo aqui e a gente tem que passar para o nosso segundo módulo. De forma com que eu vou agradecer aqui ao Bruno Ramos e ao Carlos Ornelas a participação fantástica que eles tiveram, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Fred, vou dar seguimento? Vamos? Deixa eu só Pessoal da fazer um dislipidemia? comentário. Ô, Luiz, posso fazer só um comentário final Claro. aí? Que o Bruno, o Ornelas e você estão muito acostumados nisso. Uma coisa que eu sempre dou uma dica. Muitas vezes o paciente vem para a hemodinâmica com síndrome dita sem supra, né? Veja os eletros anteriores, até para você aprender as mudanças eletrocardiográficas que existem, para da próxima vez você não errar. Use isso como um modo didático para você ensinar a equipe do pronto-socorro e da emergência, que isso vai mudar muito o parâmetro deles no futuro. Porque não raramente chega em AM sem supra para a gente, né, Bruno? Que na hora que você vai ver tem a artéria ocluída, e se você pega os eletros anteriores, você vê que tinha algum sinal e que passou despercebido. Bora, Luiz, para o próximo módulo. Vamos lá? Vamos falar de dislipidemia e é outra robustez que nós temos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são as diretrizes de dislipidemia que já foram lançadas aí ao longo de muito tempo e a última lançada agora no Congresso Brasileiro que nós tivemos em São Paulo. Para poder falar da diretriz de dislipidemia, gostaria de convidar aqui nosso colega Cleison Pontes Maia. Cleison é clínico cardiologista, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas, é doutor em cardiologia pelo INCOR, é professor assistente da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas, é fellow da ESC. E para comentar essas alterações que nós tivemos na nova diretriz, nosso colega Ernesto Lippe, que também é clínico e cardiologista, tem mestrado em Ciências da Saúde, é presidente atual do nosso departamento de aterosclerose da Sociedade Mineira de Cardiologia, é o atual presidente da Sociedade Sul Mineira, professor e coordenador do curso de medicina da UFLA. Pessoal, com vocês, vamos lá? Boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? É um prazer sempre poder participar em qualquer evento da nossa sociedade. Eu já compartilhei o QR Code da nossa TV SMC. Eu convido a todos que façam a leitura aí do QR Code para que tenham acesso ao nosso canal oficial que está presente no YouTube. Bom, para falar da diretriz brasileira de dislipidemia, eu não tenho nenhum conflito nessa apresentação, nenhum conflito de interesse, a não ser que eu fui um dos autores
e como autor mineiro dessa diretriz, eu fiquei muito honrado e feliz de poder ter participado ativamente de tanta discussão com pessoas tão boas que compõem o departamento de aterosclerose. Bom, essa aí é a primeira figura, a figura central da nossa diretriz. Ela é muito interessante porque ela vai mostrar um contínuo da doença aterosclerótica, e é importante a gente perceber que o próprio nome da nossa diretriz hoje, ela é Diretriz de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose, que é o que a gente quer com o tratamento da dislipidemia, prevenir a aterosclerose, que, em última análise, vai levar a síndrome coronariana aguda, a síndrome coronariana crônica, a AVC, a infarto e a alta mortalidade das doenças cardiovasculares. Então, a gente tem desse contínuo, desde a infância, né, o curso ao longo da vida, desde a prevenção primordial, que é a abordagem para que não se desenvolvam os fatores de risco, a hipertensão, a obesidade, a dislipidemia, quando não de causa genética, e a partir daí a gente conseguiria, sim, sermos mais assertivos no controle do desenvolvimento da aterosclerose. E quando isso não é possível, quando a gente está diante de pacientes já com aterosclerose grave, aí sim a gente tem uma estratificação de risco que vai ter riscos, como eu vou mostrar aqui na diretriz, que a gente chega até o risco extremo, que é uma nova categoria de risco da nossa diretriz. Mas o importante é enfatizar que o que a gente não quer é chegar no risco extremo. A gente quer que todo mundo fique no risco baixo, para que a gente possa ter longevidade com saúde e com a aterosclerose bem controlada. Bom, esse aqui são as principais mensagens da Diretriz Brasileira de Dislipidemia, são os 10 mensagens chaves aí, eu vou discorrer durante a apresentação sobre muitas delas, e depois o Ernesto também vai poder discutir um pouco mais sobre isso. Primeira coisa importante, além da promoção de estilo de vida, é a dosagem única da LPAzinha. Então, a diretriz, seguindo a literatura atual e também as outras diretrizes que nos precederam, a canadense, a europeia, recomenda que a dosagem da LPAzinha seja feita uma vez na vida em todos os adultos, para a gente identificar risco residual e reclassificar esse paciente no seu risco cardiovascular. Outro ponto importante é o não HDL como meta coprimária. Isso é fundamental. O não HDL ele é reconhecido aí com a meta coprimária, então ele é junto com o LDL como meta coprimária, especialmente no paciente com hipertrigliceridemia. A gente sabe que a ApoB também entrou como uma meta secundária. Ela é recomendada com essa meta complementar, sobretudo quando a gente tem um LDL e um não HDL controlado, e mesmo assim você quer avaliar o risco residual desse paciente, mas lembrando, o não HDL, ele é muito fácil, ele já está disponível, um cálculo matemático simples, e é extremamente recomendado que a gente reconheça ele como essa meta coprimária. Isso é importante porque pode ter uma diferença de até 20% entre a ApoB e o LDL, quando o triglicérides está alto, e também a ApoB e não HDL, uma diferença de 8 a 23% de discordância, sendo que a ApoB seria um melhor preditor de risco, porque com a ApoB a gente consegue ver o número de partículas aterogênicas. O não HDL a gente vai ter uma dosagem da massa, né, do colesterol, incluindo aí a LPAzinha e triglicérides, então é fundamental que a gente se habitue a ter como meta o não HDL e como uma meta secundária, em alguns casos, a ApoB. Outra coisa que mudou na nossa diretriz é o uso do Score Prevent para estratificação de risco. Ele é uma ferramenta preferencial da nossa diretriz, assim como da de hipertensão, para estratificação de risco em adultos sem doença cardiovascular aterosclerótica conhecida. Evidentemente, se você já tem doença conhecida, paciente pós-evento, esse paciente já está automaticamente classificado em risco muito elevado ou mesmo risco extremo. O uso do score de cálcio coronariano em imagens em casos selecionados, né? Então, pacientes de risco intermediário, exames como o score de cálcio, eles podem refinar a decisão terapêutica, reclassificar esse paciente em categoria de risco, e para o cálculo, né, do colesterol, da lipoproteína de baixa densidade, o LDL, houve uma mudança importante que recomenda-se agora na nossa nova diretriz a favor do uso da equação de Martin-Hopkins, diferente da que a gente está acostumado, que é da de Friedrichs-Hudson. O que é de diferente disso? Então, o cálculo é muito parecido, o LDL sendo colesterol menos HDL, sobre triglicérides
o que a gente usa normalmente é sobre 5, mas isso tende a falsear muitas vezes o LDL quando o paciente tem triglicérides alto. Esse fator X do cálculo de Martin é um fator que varia de 3,1 a 11,9, dependendo dos níveis dos triglicérides, e quanto mais alto o triglicérides, menor o fator X para corrigir. Esse ele baseado aí no MSD manual, mas basicamente esse valor de correção ele já é automático da calculadora, então o que a gente tem que agora enfatizar é que os laboratórios já nos lancem esses valores pela nova equação recomendada pela diretriz. A gente tem também a recomendação sobre a utilização do colesterol não HDL, né, na avaliação do risco cardiovascular. Então, tanto o LDL quanto o não HDL, eles apresentam grande utilidade nessa avaliação do risco, como metas terapêuticas. E o colesterol não HDL, ele é muito útil na estimativa da quantidade de lipoproteína heterogênica, sobretudo naqueles pacientes com triglicérides mais elevados, acima de 150. E a ApoB, como eu já disse antes, medida secundária, também como meta secundária. Bom, as recomendações sobre a utilização da LPAzinha na estratificação de risco, eu citei aqui, a diretriz vai entrar em mais detalhes quando pedir, mas basicamente para todo adulto acima de 18 anos, a gente deve ter pelo menos uma medida na vida. A gente sabe que a LPAzinha ela é determinada geneticamente, poucos fatores influem na dosagem da LPAzinha, então, de forma geral, a gente vai dosar uma vez só, ele reestratifica, e ainda não é a meta terapêutica, mas provavelmente em breve nós teremos aí, com a abertura dos novos estudos da LPAzinha, para avaliar desfecho cardiovascular, provavelmente, dependendo dos resultados, a gente pode ter ele também como uma meta terapêutica. O score de cálcio da artéria coronária também entra fortemente aí como uma recomendação nos indivíduos com risco, sobretudo intermediário, idade acima de 40 anos, que tiver LDL entre 70 e 159, tem benefício quando disponível. A gente sabe que o score de cálcio ele não é disponível para todo mundo, não está contemplado aí nos convênios, então a gente tem que selecionar bem o paciente que a gente vai pedir o score de cálcio, sobretudo por causa do custo. Os indivíduos que têm score de cálcio acima de 100 ou um percentil acima de 75, eles devem ser classificados como de risco alto. Naqueles com score de cálcio acima de 300, devem ser classificados como risco muito alto. E pacientes que sejam diabéticos, né, e já têm um score de cálcio entre 10 e 300, eles também devem ser classificados como de alto risco, e aqueles com portadores de hipercolesterolemia familiar, com um score de cálcio acima de 100, também classificados como de muito alto risco. Isso é muito importante. A ausência do score de cálcio, ou seja, score de cálcio de 0, ele é um forte marcador negativo de risco cardiovascular. Está associado a baixa taxa de eventos e mortalidade no decorrer de 10 anos. Em relação à estratificação de risco, a gente tem as categorias, né? Baixo, intermediário, alto, muito alto, extremo. O que mudou, basicamente, nas medidas de baixo, que agora a gente tem uma meta de menor que 115 do colesterol LDL e de 145 do não HDL, e foi criada a categoria de risco extremo, que são aqueles pacientes com histórico de múltiplos eventos cardiovasculares, maiores, né, ou um evento cardiovascular aterosclerótico maior e com 2 ou mais condições de alto risco. E essas condições de alto risco, elas são bem definidas também. A gente tem como evento cardiovascular maior síndrome coronariana aguda, histórico de IAM, histórico de AVC, doença arterial periférica sintomática, ou com índice de tornozelo braquial já alterado, ou que já tiveram revascularização, amputação prévia, e as condições de alto risco, que os pacientes maiores de 65 anos, com hipercolesterolemia familiar, que já fizeram cirurgia de revascularização miocárdica, que sejam hipertensos, doença renal crônica com a taxa de filtração ali entre 15 e 59, que sejam tabagistas, um LDL persistentemente elevado apesar da terapia, e também aqueles pacientes com evento agudo aterosclerótico com menos de 2 anos. Isso tudo são condições de alto risco que a gente deve estar atento para alocar o nosso paciente em risco extremo. Então, tem um fluxograma muito claro na nossa diretriz, assim, na imagem, provavelmente, que vocês estão tendo em casa, ele parece um pouco confuso, mas ele é claríssimo, é só seguir as rotas, né? Se a gente for seguir uma rota aqui só da extrema esquerda, para vocês terem noção, paciente que tem evento cardiovascular aterosclerótico pregresso, não tem. Tem doença sintomática, ou score de cálcio alto, ou obstrução arterial? Não tem. É diabético? Não é. Tem
aterosclerose subclínica? Não tem. Aí você calcula o risco. E aí vai pela calculadora do Prevent, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Seguindo lá no extremo inferior, é risco menor que 5%, o LDL está entre 160 e 189? Não está. Tem fator agravante? Não tem. Então, paciente de baixo risco era o que a gente queria que todo mundo fosse. Então, eu não vou seguir, evidentemente, todas essas rotas para exemplificar, mas são rotas muito claras na nossa diretriz, vale a pena ter isso na beira, assim, no nosso computador do consultório. Bom, dos fatores agravantes de risco, que isso é importante também, que não eram muitas vezes contemplados em cálculos anteriores, que é a história familiar de doença cardiovascular prematura, a adiposidade e suas manifestações, então a adiposidade, esteatose hepática, especialmente nas formas mais graves, síndrome metabólica, as condições inflamatórias crônicas como um agravante de risco, artrite reumatoide, psoríase, lúpus, doenças inflamatórias intestinais, infecção crônica pelo HIV, que é comum que a gente tenha esses pacientes nos nossos consultórios, paciente já transplantado, e fatores de risco específico das mulheres que a gente deve estar bem atento também, que é aquela paciente que teve menarca precoce, teve distúrbio durante a gestação de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, teve parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, aborto de repetição, menopausa precoce, ou que tem uma LPAzinha acima de 50 miligramas por decl ou maior que 125 nanomol por litro. Outra coisa, a diretriz recomenda que a dosagem seja feita em nanomol por litro. Hoje, já os laboratórios da DASA já nos dão esse número em nanomol por litro, seja o Lustosa, seja o São Marcos, que são da DASA. Bom, isso aqui, gente, eu sugiro que vocês escaneiem esse QR Code, que é a nossa calculadora. Igual a gente tinha aquele aplicativo, né, da calculadora de risco, hoje nossa calculadora é essa, e ela é extremamente intuitiva e fácil de usar. Aí a gente vai cair direto na Prevent modificada aqui para uso da sociedade brasileira. Então, por exemplo, né, você tem ali um evento cardiovascular prévio, não teve, marcou não, assim, página a página, tem aterosclerose significativa, não teve, é diabético? Sim. Eu fiz só um exemplo só para mostrar como que vai abrir nessa calculadora para vocês. Aí ele vai abrir automaticamente um algoritmo de estratificação de risco, com os estratificadores de muito alto risco e estratificadores de alto risco. Aí você vai marcar. Então, tem estratificador de alto risco, um paciente hipotético que eu criei, ele é diabético há mais de 10 anos e é hipertenso. Então, é um paciente de risco alto e, no final, ele vai dar para a gente o que a gente deve fazer, seguindo as orientações da diretriz, quanto que você deve reduzir de LDL na meta primária, meta coprimária de HDL. Então, uma ferramenta muito útil para a gente usar no dia a dia, e eu estimulo que vocês usem, mostrem para os alunos, para os residentes, para que todo mundo se familiarize bem com essa nova ferramenta. Aqui eu fiz um outro exemplo, num paciente de mais alto risco, seguiria o mesmo critério, mas na hora que a gente chega no cálculo Prevent, é importante só enfatizar isso. O Prevent ele vai nos dar o risco cardiovascular, o risco aterosclerótico e risco de insuficiência cardíaca. Ele pode nos dar também o risco em 10 anos e em 30 anos, mas o risco em 30 anos, ele só vai ocorrer nos pacientes que tenham menos de 60 anos. Então, para pessoas com mais de 60 anos, ele vai calcular apenas o risco de 10 anos. Esse aqui, desse outro paciente que eu criei hipoteticamente, ele seria um risco alto, e aqui vai dar no final também quais são as opções terapêuticas e de meta para a gente seguir. Em relação às metas, a gente manteve as metas tradicionais de baixo risco, intermediário, alto, muito alto, criou o risco extremo, com essas metas de 115, 100, 70, 50 e 40 de LDL, e do não HDL é só somar 30, que a gente vai ter o risco de meta coprimária do não HDL. Vejam que é importante que naqueles pacientes de risco baixo, intermediário, a gente tem uma meta inicial também de redução de pelo menos 30% do LDL, e nos pacientes de mais alto risco, muito alto e extremo, uma redução pelo menos de 50% do LDL inicial. E a meta de ApoB, que está ali também descrita como uma meta secundária, e com esses valores que depois acho que todos vão se habituar à medida que vão se familiarizando com a nossa nova diretriz. Bom, o risco extremo eu já falei das metas, e uma coisa importante é que não são propostas metas para HDL. Então, isso é chamar bem a atenção disso, que a gente quer é o não HDL.
Em relação ao tratamento, a gente é recomendado uma introdução de terapia farmacológica nos indivíduos já de baixo risco, com nível de LDL persistentemente acima de 145, pelo menos em 3 medidas, que você já instruiu, né, que fossem feitas as medidas de estilo de vida. Então, a gente não deve ficar esperando, porque quando você tem um paciente de baixo risco, com LDL aí acima de 115, no caso, se estiver acima de 145, e jovem, quanto mais precocemente a gente trata, a gente não precisa tratar muito, a gente redução de 30%. Isso no longo da vida faz muita diferença no desenvolvimento da aterosclerose. Então, para que não seja necessário tratar intensivamente o paciente de muito alto risco, a gente tem que se habituar a tratar moderadamente o paciente de baixo risco para evitar o desenvolvimento da aterosclerose. Em relação ao tratamento, o que mudou? Basicamente nada, mas a gente hoje tem uma indicação mais forte de iniciar uma terapia combinada. As estatinas, evidentemente, continuam sendo a primeira opção de tratamento, redução do LDL de pelo menos 50% nos pacientes de alto risco, associação com ezetimiba, né, para quando atingir meta, mas assim, na prática hoje, tirando um paciente de baixo risco, a gente já está bem documentada, autorizada a começar uma estatina de moderada intensidade associada a ezetimiba. Isso já nos favorece muito no tratamento desse paciente. Nos pacientes com hipertrigliceridemia acima de 150, em que a terapia polipimente é indicada para redução do risco, recomenda-se iniciar com estatina. Isso é importante. A gente não deve ficar iniciando tratamento de hipertrigliceridemia abaixo de 500 com fibrato, e sim com estatina. Outra coisa importante que já traz na nossa diretriz, indivíduos com triglicéridos entre 150 e 499, que tem alto risco cardiovascular, recomenda-se formulações do EPA com DHA para prevenir, contra, né, formulações de EPA com DHA para prevenir eventos cardiovasculares. E isso estaria indicado somente nos pacientes de alto risco, ou hipertrigliceridemia mais grave, mas aí o EPA sozinho, altamente purificado, na dose de 4 gramas, que a gente não tem disponível no nosso meio. Em relação a indivíduos de alto risco, também recomendo a favor da terapia inicial com estatina de alta intensidade e ezetimiba, né, para a gente atingir meta, isso é importante. A gente hoje tem uma pleiade grande de opções medicamentosas para cada tipo de paciente que a gente vai ter. A gente tem aí ácido bempedoico, as estatinas, os agentes que atuam na PCSK9, e, enfim, e para casos específicos também, evinacumab, volacercena, e, enfim, a gente hoje tem uma pleiade grande de opções de terapias hipolipemiantes. Outra coisa interessante, eu já estou terminando, é esse figura da nossa diretriz que mostra mais ou menos a redução média dos níveis de LDL com que você está ofertando para o paciente. Seja, por exemplo, esse primeiro, só ezetimiba, a redução em torno de 20%, seu ácido bempedoico ali em torno de 20%, se você quer reduzir em torno de 50%, associe, né, o ezetimiba com estatina de moderada intensidade, e assim progressivamente, até reduções acima de 90%, quando a gente deve lançar a mão das 4 opções mais comuns que a gente tem, que são as estatinas de alta intensidade, ezetimiba, o ácido bempedoico e os anti-PCSK9. Bom, era isso que eu tinha para falar, de forma resumida, para ter mais tempo para a nossa discussão. Não se esqueçam, o Bruno já chamou atenção, eu chamo de novo, para o nosso maior evento, nosso Congresso da Sociedade, que será no dia 30, 31 de julho e 1º de agosto do próximo ano, intimados a participarem. Muito obrigado. Isso aí, Cleison. Obrigado pela participação. Ernesto, mais uma diretriz inovadora também. Inovadora em conceito, inovadora em tratamento. E aí, bate bola. O que a gente tem de importante nela? Boa noite, gente. Primeiro, agradecer mesmo o convite. É sempre uma honra conversar com vocês. Parabenizar pelo tema. Discussão de diretrizes é muito bem-vindo, né, para a gente melhorar a nossa prática clínica. Eu até levantei alguns pontos aqui para a gente discutir. A apresentação do Cleison foi ótima, né? Ele participou da diretriz, isso facilita muito a discussão, né, dele aqui conosco, e vou levantar alguns pontos. Eu achei muito interessante essa questão da prevenção cardiovascular. A gente pensar num contínuo cardiovascular, vai desde a prevenção primordial, né, pegando uma parte boa da primária,
é o que a gente vê na prática, e se a gente puder atuar antes, deixar o paciente não formar doença, seria o ideal, né? Então, é começar desde os primeiros anos de vida. A LPA foi bem falada, a gente ainda tem aqueles estudos que vêm para definir se realmente vai ser um fator de risco, né, ou se vai ser um marcador. Então, acredito que depois deve chegar alguns estudos com os resultados para realmente Horizon e Ocean, para saber se realmente tem um desfecho favorável. A questão do não HDL, com a meta coprimária, eu acredito que o não HDL entrou mais pela facilidade, né? A gente pega o colesterol total, tira o HDL, o que sobra é não HDL, e é fácil da gente guardar, porque a gente estabelece as metas de LDL e colesterol. É só somar 30, né? Então, seria 50 mais 30, 80, como meta de não HDL, num paciente, por exemplo, de muito alto risco. Então, facilita muito a nossa prática, até porque isso não depende tanto do triglicerídeos. A ApoB é um fator muito importante, né? Tem uma relevância muito grande. Praticamente a ApoB seria todas aquelas partículas que a gente tem que são heterogênicas, e eu acredito que realmente não entrou como uma meta coprimária, como o não HDL, por uma questão de custo, pela também facilidade do não HDL, porque a gente não tem a ApoB no SUS, que pode ser dosado pelo SUS e não foi liberada em convênios, pelo menos é isso que a diretriz tem dito, né, Cleison? Exato. Mas realmente um exame que a gente pode fazer, que a gente sabe o número correto de partículas, né? Lembrar aquela diferença de colesterol LDL, que seria o colesterol que é contido nas partículas de LDL, e a ApoB seria aquela que marca todas as partículas heterogênicas, até inclusive a LPA. A calculadora Prevent, ela vai calcular o risco agora a partir de 30 anos, não 40. Ela foi validada nos Estados Unidos, veio para a gente com uma prioridade aqui de calculadora. Ela também tem aqueles fatores de risco clássico, mas como foi visto, também inclui MC, taxa de filtração glomerular, né, a albuminúria, isso é um ponto importante, e também aquela questão de reforçar, né, que além de estabelecer o risco cardiovascular, também marca o risco de insuficiência cardíaca, tanto para 10 para 30 anos. Os fatores agravantes de risco trouxe para a gente uma tranquilidade naquelas doenças inflamatórias que a gente tinha sempre preocupação, que o paciente tinha um risco maior, mas a gente não conseguia quantificar isso. Então, vem agora aqueles pacientes com psoríase, artrite, também aqueles fatores específicos de mulheres, né? Das mulheres também com menopausa precoce, menarque tardia, hipertensão gestacional. E até assim, puxando um pouquinho para a gestante, um ponto que eu achei muito interessante na diretriz seria aquele que as gestantes tinham uma contraindicação absoluta ao uso de estatinas. Agora, né, eles disseram, está descrito que revisões sistemáticas não demonstraram tanta malformação como antes, e com isso você pode discutir com a paciente, individualizar se naquelas pacientes com muito alto risco, se a gente poderia usar uma estatina a partir do terceiro trimestre, é uma coisa também nova, né? E lógico, mantém, né, aquela questão, gestante, a dieta, se a gente descobre uma gestação, a gente vai suspender a estatina naquela gestante que está usando, e se a paciente pretende engravidar, a gente vai suspender 60 dias antes da concepção a, a estatina. Lembrando também que o score de cálcio, ele pode ser um fator que reclassifica o paciente, principalmente naquele paciente do risco intermediário, né? E também agora, né, o risco extremo, onde a gente fica um pouco mais de rigor com a meta de LDL menor do que 40, e também chamaria atenção para a terapia combinada. Agora, a gente tem a possibilidade de começar com mais fármacos associados, como na hipertensão, e isso faz a gente pensar que a gente pode atingir a meta de forma mais precoce e também usar mais. Por exemplo, o Cleison mesmo colocou que a gente tem várias medicações hoje, o ácido bempedoico entra na nossa diretriz, ele veio com um estudo CLEAR, né, através de um estudo que mostrou, né, estudou pacientes com intolerância à estatina, lembrando que a gente pode associar também naqueles pacientes que estão em uso de estatina, né, chega a 75% de redução. Então, a terapia combinada é justamente para isso, para a gente atingir a meta de forma mais precoce.
Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É realmente aquele score também, o cálculo, né, que a gente vai fazer agora de Martin Hopkins, o Clayson também chegou a falar, dá uma fidelidade maior, porque Friedewald pode fazer uma subestimação do LDL, principalmente quando o triglicerídeo está elevado. Eu acho que são essas, e fico aberto para a gente discutir. De repente, a gente chama o Clayson também para conversar alguma coisa sobre a diretriz. É excelente, Ernesto. Você e o Cleiton fizeram uma revisão fantástica. Queria só dar uma pergunta para os dois, porque assim, a gente sabe que a bola dividida está principalmente nos pacientes de risco intermediário, né? Que o score de cálcio nos ajuda a reestratificar e às vezes se discute a lipoproteína A, né? Porque a lipoproteína A, até o momento, a gente pode considerar como marcador de risco, porque ainda a gente não tem estudos mostrando que a redução dela vai impactar em redução de eventos. Então, nós temos que esperar esses estudos para a gente classificá-la mesmo como um fator de risco. É, vocês acham que a LPA reestratifica? Então, eu tenho um paciente com risco intermediário, score de cálcio zero, baixo, mas tem uma lipoproteína alta. Isso muda a conduta de vocês? Estratifica, Fred, pelo seguinte, hoje ela é considerada já um fator de risco, porque a gente tem dúvida se ela vai ser uma meta terapêutica, entendeu? Mas ela hoje está associada ao aumento da aterosclerose, de estenose de válvula aórtica, aumento da incidência de AVC, então ela é um fator de risco. Tanto que a diretriz coloca ela, a LPAzinha alta, isso é um dos eventos agravantes que a gente tem. Então, por isso que a gente deve dosar, sim, para reclassificar. Um paciente que era de alto risco pode virar muito alto, o intermediário vira alto, e assim sucessivamente. O que a resposta é, se tratar, vai reduzir evento. E aí, se ela vai ser também, vai entrar nas metas terapêuticas, né? Mas como fator de risco, sim, ela já é definida como um fator de risco. Tem um E capítulo a legal também LPA, da diretriz que não deu para falar, que é da intolerância às estatinas. Eu recomendo muito a leitura dele, porque está bem claro esse capítulo também, do que fazer, como que a gente vai conduzir, e também do que a gente deve ou não deve usar no paciente intolerante à estatina. Recomendo muito a leitura dele, ficou muito boa. É porque a gente tem que talvez tomar uma cuidado, pergunta assim, que só para a possa gente aparecer avaliar. aqui. E se eu tenho uma LPAzinha alta, o que que eu posso fazer? Se a gente comparar a LPA, uma, uma contra uma partícula de LDL, a LPAzinha é muito mais heterogênica. O que acontece é que a gente tem muito mais partículas de LDL. Enquanto a gente ainda espera estudos de desfechos, se eu tenho uma LPA aumentada, o que eu posso reforçar com o paciente é modificações de estilo de vida e realmente tratar o colesterol de forma adequada e baixar o LDL colesterol. Lembrando que até estatina, né, Cleison, também pode subir a LPAzinha, mas mesmo assim ainda vale a pena tratar o LDL colesterol. Os estudos, assim, pode ter estudos que falam até num aumento até de 20%, mas o benefício da estabilização de placas, a ação anti-inflamatória e tudo assim, a gente não leva isso em consideração porque não mostrou, assim, a conta líquida é muito favorável à estatina em todos os cenários, né? Então, mas a LPAzinha, ela é muito heterogênica, então a gente, tendo alta hoje, é intensificar os fatores agravantes associados, né? Controle da diabetes, da hipertensão, colocar LDL na meta, não HDL na meta. É isso aí. Vamos mudar de módulo por causa do horário, mas assim, a gente espera que o tratamento da LPAzinha reduza eventos também, porque com o HDL a gente esperava que aumentando o HDL a gente diminuía evento e não diminuiu, foi uma ducha de água fria. Vamos ver com a LPAzinha. Faz sentido a redução dela, diminuir evento, mas vamos aguardar. Agora vamos para o próximo módulo, que é o módulo de hipertensão. Nele vamos falar da diretriz de hipertensão nossa desse ano, e para debatê-la, meu amigo Haldner Borges de Regis, é coordenador das residências em cardiologia e ecoadulto, infantil e fetal do São João de Deus em Divinópolis, diretor científico da Regional Centro-Oeste, atual diretor de comunicação e próximo diretor administrativo da SMC, mestrado pela Santa Casa de BH e está doutorando pela UFSJ. E o Marcos Vinícius Bolívar Malaquias, que é nosso ex-presidente, é cardiologista titulado pela SBC, PhD pelo INCOR e Faculdade de Medicina da USP, pós-doc pelo Brigham e Women's Hospital, Harvard Medical School, professor adjunto da disciplina de Clínica Médica e da pós-graduação estrito sensu da Faculdade de Ciências Médicas, FELUMA,
e diretor clínico do Instituto de Hipertensão Arterial de Minas, staff do Hospital Biocor, Redidor, e ex-presidente também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Raudina, com a palavra, você. Pessoal, boa noite, obrigado à Sociedade Mineira de Cardiologia, prazer estar com vocês aqui. Fred, eu vou projetar. Pessoal, então boa noite a todos vocês, obrigado mais uma vez à Sociedade pelo convite. Nós vamos discutir de forma muito breve a diretriz brasileira de hipertensão arterial. Declaro não haver conflito de interesse em minha apresentação e vou iniciar falando sobre esse novo conceito da hipertensão nessa nova diretriz, que é uma doença crônica não transmissível definida pela elevação sustentada da pressão acima de 140/90, medida com a técnica correta e pelo menos 2 ocasiões e na ausência de medicação antihipertensiva. Trata-se de uma condição crônica multifatorial, dependente de fatores epigenéticos, ambientais e psicossociais. Apresenta uma elevada prevalência na população adulta brasileira e com baixas taxas de controle, sendo o principal determinante de mortalidade. Aqui nós temos as projeções dos dados da hipertensão, nós temos que dentro dos 67% dos pacientes que sabem que são hipertensos, apenas 62% desses pacientes estão em tratamento e dos quais 33% têm a pressão controlada. 3% da população adulta brasileira referiram nunca ter aferido a pressão arterial. Idade avançada, obesidade e baixo nível educacional mostraram-se associados às menores taxas de controle da pressão arterial. Dentre os fatores de risco, que a diretriz ela é muito lúdica, né, lembra muito a diretriz europeia, nós temos os fatores modificáveis, os não modificáveis. Eu vou me ater principalmente a 3 pontos. Nos modificáveis, principalmente os fatores psicossociais, lembrando que ela valoriza muito essa questão da espiritualidade, controle do estresse, a urbanização e poluição. É muito difícil para nós cobrarmos os nossos pacientes atividade física, sendo que não tem um espaço ideal para esses pacientes com segurança e qualidade, e lembrar que a última diretriz agora de 2025, de um mês e meio atrás, ela valoriza a importância de nós tratarmos as doenças coadjuvantes e associadas à hipertensão, como sobrepeso e obesidade. Um dado muito relevante, 60% da população brasileira tem algum grau de sobrepeso e obesidade, portanto, até 2035, seremos a população com a maior taxa de obesidade no mundo. Em relação às complicações, aqui nós temos o estudo de Framingham mostrando o risco de eventos cardiovasculares no estado hipertensivo em pacientes de 35 a 64 anos, acompanhados por 36 anos. E o que chama atenção? Um risco aumentado de doença coronariana, acidente vascular encefálico, principalmente nessa gama de pacientes acima de 60 anos, doença arterial periférica nas mulheres tabagistas e diabéticas, com acometimento do sistema fibrotibial, e quando nós nós estamos na inércia e não praticamos a boa medicina baseada em metas, o legado final será insuficiência cardíaca, predominantemente com fração de ejeção reduzida. Outro ponto muito relevante da última diretriz é principalmente a valorização da MAPA e da MRPA. Ela mostra a importância desses 2 métodos para confirmar o diagnóstico e monitorizar de forma mais precisa os fenótipos dentro e fora do consultório, principalmente em pacientes em uso de antihipertensivos e nos pacientes sem tratamento medicamentoso. Outro fato que chama, e é muito relevante, chama atenção, é o passo a passo para a medida correta da pressão arterial, principalmente naqueles grupos de pré-hipertensão, estágio 1 e estágio 2, e nós vamos nos ater um pouco mais adiante sobre isso. É importante nós lembrarmos que valorizarmos que esses pacientes têm que ter um braço nu, apoiado na altura do coração, num ambiente silencioso, 30 minutos sem fumar, ou ter ingerido cafeína. É importante também ele estar sentado e apoiado, recostado, sentado com bexiga vazia e realizar 3 medidas com intervalo de 1 minuto entre elas. É essencial que os equipamentos, sejam eles digitais ou não, estejam adequados e sejam validados de acordo com os protocolos padronizados, e a calibração deve ser realizada de forma anual. Aqui nós temos a classificação da hipertensão, talvez a bola da vez da nova diretriz. Nós temos os indivíduos normotensos, ou seja, aqueles indivíduos com a pressão sistólica menor que 120 e diastólica menor do que 80. Os indivíduos pré-hipertensos, onde nós temos uma sistólica entre 120 e 139 e diastólica entre 80 e 89. Não muda absolutamente nada no estágio 1, estágio 2 e 3,
Lembrando que a sistólica isolada do idoso é quando nós temos uma sistólica maior que 140, com a diastólica menor do que 90. Vale a pena citar que, se as pressões sistólicas ou diastólicas forem estágios diferentes, um exemplo 140 por 100, o segmento recomendado deve ser definido pelo maior nível, porque quanto maior o nível da pressão, maior o risco cardiovascular desse grupo, que é um grupo heterogêneo de pacientes. Em relação às recomendações e segmentos, nós sabemos que esses indivíduos, independente de ser um indivíduo normotenso ou um indivíduo hipertenso, nós devemos estimular a mudança do estilo de vida nesse grupo de indivíduos. E para os indivíduos normotensos, a reavaliação desse grupo será em 1 ano, e quanto mais alto o valor da pressão, mais precoce a nossa reavaliação. Então, aqui nos indivíduos pré-hipertensos, diferentemente do grupo que é normotenso, a nossa reavaliação será em 3 meses, e quanto maior o nível pressórico, maior o risco cardiovascular, portanto, de forma mais precoce será a nossa reavaliação. E qual é a importância, como eu já tinha citado anteriormente, da MAPA e da MRPA, principalmente nesses grupos de pré-hipertenso e hipertenso? Observem, os senhores, que nesse grupo de pré-hipertenso, nós podemos, na verdade, estarmos diante de um indivíduo que ele não é pré-hipertenso, porque quando nós fazemos a MAPA ou a MRPA, e se ela for anormal, você pode estar diante de um indivíduo com hipertensão mascarada. E o caminho inverso pode ocorrer também, principalmente no indivíduo hipertenso estágio 1, que se você tem uma MAPA e MRPA, você pode estar tratando um indivíduo que é normotenso, e na verdade você está diante de um jaleco branco, e naquele indivíduo estágio 2, onde há uma alta probabilidade de realmente ser hipertenso, não podemos descartar também a probabilidade de se tratar de um jaleco branco, lançando mão da MAPA e da MRPA. O Cleison e o Ernesto já falou muito bem sobre essa nova estratificação de risco cardiovascular, ou seja, o uso da calculadora. É importante nós estratificarmos o risco em pacientes com pressão sistólica acima de 130 e diastólica acima de 80. Esta avaliação clínica e complementar, ela é fundamental e visa identificar fator de risco cardiovascular, lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular e um foco especial, principalmente nessa diretriz de 2025, para os pacientes com doença renal crônica. O objetivo de estratificarmos o risco cardiovascular em indivíduos pré-hipertensos é de orientar o início do tratamento, seja medicamentoso ou não medicamentoso, nos pacientes hipertensos, e promover um controle mais adequado dos fatores de risco. Já nos pacientes hipertensos, além de estratificar o risco cardiovascular, é também promover uma abordagem mais precisa e personalizada no manejo de medicamentos e direcionamento de metas para controle dos fatores de risco e doença cardiovascular. Portanto, a abordagem ela tem que ser direcionada de forma precoce, nós temos que sair da inércia e baseada em metas terapêuticas. Especialmente nos pacientes renais com a taxa de filtrado menor do que 30, há um aumento do risco cardiovascular e desfechos renais específicos de mortalidade cardiovascular e por todas as outras causas. E se eu não tenho a calculadora, ou se eu não sei manusear a calculadora, o que a gente pode fazer? Uma alternativa que nós chamamos de alternativa visual. O que ela coloca? Coloca no nosso campo superior esquerdo os fatores de risco e coloca mais centrado os pacientes pré-hipertensos e os pacientes hipertensos. Então, observem que quando nós não temos nenhum fator de risco e o nosso paciente ele é pré-hipertenso, o nosso risco é basal e temos que estimular a mudança de estilo de vida nesses indivíduos. Mas se esse mesmo paciente ele possui 3 fatores de risco, ele já pula para moderado risco, e doença cardiovascular estabelecida ou doença renal estágio 4, ele já é de muito alto risco. Quanto maior os níveis pressóricos, maior o risco cardiovascular, e quanto mais fatores de risco, maior o desfecho, maior as complicações, maior a morbimortalidade. Então, entrando nessa questão do tratamento da hipertensão, nós temos 2 vertentes. O tratamento não medicamentoso, que nós temos que dar um foco especial, que constitui a base desse alquiteto do tratamento da pirâmide do tratamento da hipertensão, e o tratamento medicamentoso, que nós iremos falar a posteriori. A última diretriz, ela foca nessa descentralização médica, porque ela valoriza muito a equipe multidisciplinar, com ações integrativas e centradas no paciente. Observem
que esses 8 fatores que, quando nós colocamos na prática, como controle de peso, manter um IMC entre 18 e 24 em pacientes menores que 65 anos, você tem um impacto muito relevante na redução da pressão arterial sistólica. E o mesmo se faz com a implementação da dieta DASH, em torno de 9 milímetros de mercúrio, redução de sódio até 2 gramas por dia e potássio, incentivarmos o consumo de potássio acima de 3,5 gramas de 2 a 5 milímetros da pressão arterial sistólica, mais o benefício se estende também para a pressão arterial diastólica, restrição de consumo de álcool, 30 gramas para homens e 15 gramas para mulheres, em torno de 3 a 6, com incentivo à interrupção do tabaco, exercícios físicos de moderada intensidade aeróbica de 2 a 5 milímetros de mercúrio e práticas de espiritualidade, controle de estresse do sono, em torno de 6 a 8 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. E quando nós falamos do tratamento medicamentoso, quais são os princípios gerais para nós tratarmos esse paciente, para nós iniciarmos a terapia medicamentosa? Primeiro, o medicamento deve ter ação prolongada e ser eficaz e tolerado por via oral. Preferência por posologia única, com medicamentos de classes diferentes que apresentem sinergismo da combinação. Iniciar com as menores doses efetivas e aumentar gradativamente. Não é recomendado medicamentos manipulados. Rever o esquema terapêutico a cada 4 semanas até alcançarmos a meta da pressão menor que 130/80 e, logicamente, reduzir dessa forma o risco cardiovascular. Instruir o paciente sobre o que é a hipertensão, o seu objetivo e planificação no tratamento e possíveis efeitos adversos, porque aquele que ele não conhece, ele não trata, porque se você apresenta a doença, os riscos e os benefícios, ele aumenta a sua adesão. E, logicamente, para finalizar esse diapositivo, considerar as condições socioeconômicas dos nossos pacientes. Aqui, nós temos as associações de fármacos, o que é muito eficaz, pouco eficaz, o que não é recomendado à associação e que não pode ser prescrito para gestantes e mulheres na idade fértil. Então, o diurético de ação retardada, ele casa bem com IECA, com bloqueador de canal de cálcio e com BRA. Observem que a associação de IECA com BRA, ela é proscrita, porque além dessa fase de gestantes e mulheres na idade fértil, ela aumenta o risco de doença renal de forma precoce. Então, chegamos no fluxograma do tratamento medicamentoso, nesses grupos específicos. O primeiro grupo que nós vamos falar são os pacientes com risco cardiovascular baixo, ou que tem uma pressão sistólica maior que 130 e diastólica em torno de 80, de alto risco cardiovascular, os indivíduos frágeis e os indivíduos acima de 80 anos. Inicialmente, monoterapia é a primeira linha de tratamento. Caso haja resposta inadequada ou eventos adversos não tolerados, podemos trocar a monoterapia ou acrescentar segundo fármaco. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos de classes diferentes. E é importante também nós considerarmos o tratamento com a desprescrição, principalmente naqueles idosos frágeis que se encontram sintomáticos. Agora, se nós estivermos num grupo de pacientes de hipertensão estágio 1 de risco cardiovascular intermediário ou alto, sempre combinações de 2 antihipertensivos de classes diferentes em doses baixas, caso haja resposta inadequada ou eventos adversos não tolerados, aumentar a dose da combinação até a dose máxima tolerada por esse grupo de indivíduos, falha no controle na meta, acrescentar o terceiro antihipertensivo de classe diferente, e se falha no controle, a quarta opção é a espironolactona, lembrando que naqueles indivíduos que são intolerantes à espironolactona, a esplerenona é uma boa opção. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos de classes diferentes. O mesmo se faz nos indivíduos estágio 2 e 3, combinações de antihipertensivos de classes diferentes, em doses baixas, resposta inadequada ou eventos adversos, aumentar a dose. A outra opção seria acrescentar o terceiro antihipertensivo e a quarta opção, espironolactona e esplerenona para os indivíduos não tolerantes. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos saindo em direção ao ápice da pirâmide e considerar neste grupo de pacientes hipertensão resistente ou refratária. Lembrando que é extremamente importante nós ampliarmos a possibilidade de inércia terapêutica, ou seja, a progressão ou não associação de medicamentos, a não adesão ao tratamento por parte do paciente e falha no diagnóstico correto, que é aquele passo a passo na aferição da pressão arterial, seja dispositivos digitais ou não.
E quais os benefícios no tratamento da hipertensão arterial? Aqui nós temos duas coortes na redução da pressão arterial diastólica, mas repito, o benefício se transmite também para a pressão arterial sistólica. São duas coortes, uma no hemisfério ocidental, com 9 estudos de 420 mil pacientes, e uma no hemisfério oriental, de 18 estudos, com em torno de 124 mil pacientes. E o que se observou foi uma redução de 22% a 29% o risco de doença coronariana, de 13% a 17% o risco de acidente vascular encefálico. Portanto, quanto maior o risco, maior o benefício, porque quando você busca de forma precoce e randomizada metas, você diminui o risco de acidente vascular encefálico, doença coronariana, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Portanto, a meta terapêutica é menor, é menor que 130 por 80 milímetros de mercúrio para uma proteção adicional contra a evolução da doença renal crônica, insuficiência cardíaca. Lembrar que é importante nós tratarmos concomitantemente com GLP-1 os pacientes obesos e os pacientes com IQFEP com GLT2. É importante nós protegermos esse paciente contra a evolução da doença coronariana e controlarmos principalmente a glicose de jejum e a hemoglobina glicada nesse grupo de pacientes. E lembrar que quanto menor a sua chance de controle e busca de meta, maior o déficit cognitivo nesses indivíduos e aumenta até 17% o risco de acidente vascular encefálico nesse grupo, que, reforço, é um grupo extremamente heterogêneo. Portanto, chegamos nesse octeto do tratamento da hipertensão, onde a base que sustenta o tratamento da hipertensão é uma base sólida, baseada em mudanças do estilo de vida e, a posteriori, diuréticos tiazídicos de ação retardada e Ecobra. Reforço que essa associação ela é proscrita, bloqueadores de canal de cálcio e os beta-bloqueadores em grupos específicos, como insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pós-IAM com disfunção ventricular, angina para controle de frequência, fibrilação atrial, mulheres jovens com potencial para engravidar. Pode ser utilizado também para integrar associações duplas ou triplas se houver condições clínicas concomitantes e, logicamente, nos pacientes renais, principalmente o carbedilol e o bisoprolol nesse grupo de pacientes. Faço dessas minhas considerações finais, aumentar o grau de conhecimento sobre a doença e reduzir a sua prevalência, o número de internações, complicações e mortes é o grande objetivo no tratamento da hipertensão. O tratamento da hipertensão deve ser acessível, custo-efetivo e bem tolerado, e é necessário a verificação constante da adesão ao tratamento através de ações integradas, combatendo a inércia terapêutica. É necessário garantirmos o acesso da população aos serviços básicos de saúde, incentivarmos políticas e programas comunitários de saúde, melhorando dessa forma a atenção primária. O objetivo de classificarmos a pré-hipertensão no consultório é identificarmos precocemente os indivíduos em risco e incentivarmos intervenções mais proativas e não medicamentosas para prevenir a progressão da hipertensão. E convido os senhores para o 35º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia, 30, 31 de julho e 1º de agosto, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais. E convido ainda os senhores para direcionarem a câmera do celular do senhor para esse QR Code e ter acesso ao canal oficial da Sociedade Mineira de Cardiologia no YouTube. Meu muito obrigado. Haldner, fantástico, tá? Nós estamos falando aí do principal fator de risco para as doenças cardiovasculares e uma diretriz muito robusta, com foco no diagnóstico, a medida correta da hipertensão, a nova classificação, o tratamento multimodal. E estamos aí com o Marquinhos, né, Marquinhos? Que é uma peça fundamental, ativa e participante de todas essas diretrizes de hipertensão. Marcos, seus comentários em relação a essa diretriz e aquilo que você acha que ele traz de novo e mais importante para a gente. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigado, Luiz Guilherme. Obrigado também, Frederico, pelo convite. Haldner, sempre um prazer estarmos juntos e os demais colegas também. Bom, vou ser breve. Acho que todo mundo já resumiu muito bem esses novos documentos.
E com relação à hipertensão, eu destaco aqui, o Raul fez um ótimo resumo, o que que traz de novo e o que que traz de polêmico. Talvez tenha sido a mais polêmica das receitas diretrizes, isso porque começa a discutir essa questão de níveis de pressão. E aí sim, eu que tive a oportunidade de participar da diretriz, como participei das edições anteriores também, tive até a oportunidade de ser o coordenador da diretriz, de uma diretriz anterior. Começamos pelo grande ponto polêmico da meta, e do que é hipertensão ou não. Mais do que nunca, eu tenho advogado fazermos talvez uma grande reflexão mundial sobre o que é hipertensão, o que é pressão normal, o que é pressão elevada, como os americanos e os europeus às vezes falam, e o que é pré-hipertensão, como dizemos. Eu digo sempre, se eu tiver uma pressão 132 por 80, eu sou hipertenso nos Estados Unidos, eu sou pré-hipertenso no Brasil e eu sou pressão elevada na Europa. Isso não está correto. Quer dizer, as bases são as mesmas, as evidências são as mesmas. Nós, vivendo um momento em que nós estamos de medicina baseada em evidência, não deveria haver essa dissonância entre as diretrizes principais. Ou seja, nós estamos entendendo de forma diferente as evidências. Vejam a subjetividade da leitura das evidências. Eu advogo, inclusive, a gente participa de um grande grupo no American College of Cardiology, que é um grupo de prevenção, que façamos aí uma definição e classificação universal de hipertensão, como foi feito no infarto, como foi feito na insuficiência cardíaca, porque nós precisamos definir isso. Há uma grande indefinição. E na nossa diretriz, essa indefinição trouxe também muitas discussões, principalmente do que seria uma pressão normal. E todos vocês viram, principalmente na imprensa leiga, a discussão das pessoas. Poxa, nós passamos um tempo inteiro, fizemos uma campanha que talvez tenha sido a campanha mais brilhante de toda a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi o 12 por 8, para depois dizer que 12 por 8 não é mais uma pressão adequada, melhor que seja abaixo dela. Então a gente perde em comunicação, perde em objetividade, sem que tenha um benefício muito grande. O que fato é que nós acompanhamos a diretriz americana e a europeia no dizer que o melhor é que a pressão seja aquele sinalzinho abaixo de 120 por 80, sem ter a plena certeza realmente de que isso ocorra. É claro, toda a pressão a partir de 115 por 75, ela está elevada. Agora, essa definição, a mudança de 115 para 120, nós não temos benefício de que isso traria uma grande diferença. Então, realmente, há essa questão. Nós acompanhamos esse valor que já existia no documento europeu e no documento americano, e, obviamente, não nos sentimos à vontade de utilizar aquele termo que o americano e que o europeu utilizam de pressão elevada, elevated blood pressure, porque não reflete muito bem isso em português. Então, continuamos adotando o termo pré-hipertensão. Então, são aí algumas questões bastante polêmicas da nossa diretriz, o Halder resumiu muito bem, mas são questões polêmicas. Nós continuamos sabendo que os nossos pacientes com 120 por 80 continuam com a pressão normal, embora seja interessante que quanto mais baixa essa pressão, melhor. Um segundo ponto que modifica bastante, que traz realmente uma novidade, é o ponto no qual o indivíduo já com 140 por 90, ou seja, já está em hipertensão, estágio 1 para a nossa diretriz, porque é diferente para o americano, já é estágio 2, então nós já iniciarmos com o medicamento, ou seja, acabou aquilo de esperar 3 meses, esperar 6 meses com o tratamento não medicamentoso do indivíduo que já é hipertenso. No entanto, nós precisamos ter certeza que esse indivíduo é hipertenso e frequentemente nós temos que fazer medidas fora do consultório, a MAPA ou MRPA, preferencialmente a MAPA, porque ela avalia também a pressão noturna e a gente sabe como é importante entender a pressão noturna. Às vezes fazemos diagnóstico de apneia do sono com a MAPA, aquele paciente que não tem o descenso, ou fazemos um diagnóstico de lesão em órgão-alvo justamente por não ter o descenso. Então, o primeiro ponto, a medida da pressão. O segundo ponto, já iniciar o tratamento naquele que tem a hipertensão arterial. E o terceiro ponto, começar o tratamento na maioria das pessoas, e 75% dos hipertensos já com combinações de fármacos, que será muito mais efetiva. A monoterapia, que é feita não só no Brasil, como em todo o mundo, e mais de 70%, 80% das pessoas, deveria ser para 25% das pessoas. Foi muito bem colocado. Monoterapia. Começar com monoterapia para quem tem mais de 80 anos, para quem tem hipotensão postural ou para quem é frágil.
ou você pode usar também para aquele indivíduo que tem uma hipertensão no estágio 1 e que seja de baixo risco, mas frequentemente essa pressão não vai controlar. Então, utilizarmos mais frequentemente as combinações. E, por fim, identificar que o hipertenso frequentemente ele tem outras doenças associadas. É muito comum a presença de doenças que nós aparentemente não identificamos, entre elas a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e aí lançar mão da pergunta sobre a dispneia, sobre os sintomas, sobre a baixa capacidade do exercício, lançar mão de marcadores, biomarcadores como os peptídeos natriuréticos, NT-proBNP e BNP, identificar a doença coronariana, se possível, nós sabemos da dificuldade do acesso ao score de cálcio, mas também identificar que esse paciente frequentemente tem e sempre analisar também a função renal com ritmo de filtração glomerular e com proteinúria. Então, essas seriam o resumo disso. Felizmente, no momento em que nós temos muitas opções terapêuticas e que se faz presente um arsenal terapêutico capaz de controlar a maioria dos pacientes. Embora tenhamos esse arsenal, a realidade não é bem essa, que a maioria dos hipertensos não estão bem controlados. Então, a mensagem final é acompanhar esses pacientes, utilizar mais frequentemente essas monitorizações de pressão. O mapa tem sido um instrumento bastante importante, não só no diagnóstico, como no segmento desses pacientes, para avaliarmos se esses pacientes estão realmente bem controlados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui debatendo as diretrizes. Uma boa noite a todos. Haldner, alguma observação em relação a isso? A diretriz, é o que Marquinhos enfatizou, Carlos também, Ernesto também, quem está aqui com a gente, Cleison, para a gente poder fechar nosso webinar, que falamos aí de uma série de fatores de risco, né? Falamos de dislipidemia, falamos da hipertensão, falamos de dor torácica, que é a via final, né, do fator de risco, onde você tem a apresentação da doença instalada. Qual que é a mensagem final que a gente quer passar para as pessoas que estão nos escutando, gente? Com vocês. Ô Luiz, vou começar, que eu estou com o áudio aberto aqui. Eu acho que a gente tem que incentivar a mudança do estilo de vida. Nós somos muito mecânicos, nós somos prescritores de medicamento e às vezes a gente esquece do básico, que é mudar o estilo de vida, está lá na base da pirâmide. Então saímos da inércia. Inércia não é só não deixar de prescrever medicamento, mas também incentivar o paciente a mudar o estilo de vida. Essa é a grande mensagem que eu deixo da minha parte. Focar na prevenção primordial, né? Antes da instalação dos próprios fatores de risco. Marquinhos. Com certeza. Eu acho que um dado importante seria isso, entender o paciente como um grande todo, né? Então, a mensagem da prevenção é muito importante, identificar doenças ocultas, como eu falei, eu tenho me preocupado muito com isso, da gente identificar precocemente as doenças ocultas e tratar o paciente como um todo. O paciente hipertenso frequentemente tem outras doenças associadas e as diretrizes às vezes se limitam a não abordar muito isso. Quer dizer, então, nós falamos do tratamento da hipertensão, mas frequentemente eu tenho que fazer algumas adaptações, que o paciente também, ele é um diabético, eu vou fazer uma opção do inibidor de SGLT2, por exemplo, eu já tenho que adequar a dose do meu diurético, né? Às vezes o paciente tem outros fármacos que nós temos que fazer essa interação. Então, olhar o paciente como um todo, eu acho que o fato de adotarmos a escala Prevent, que é uma escala americana, embora não validada para a população brasileira, e esse é um ponto importante, nós não temos nenhuma escala de estratificação de risco que tenha sido validada para a nossa população. Todas nós pedimos emprestadas. Para quem já estava acostumado a usar o Pooled Cohort Equation, que é a antiga americana, que era a melhor até então, vocês vão notar que esse paciente ficou um pouco abaixo. A Prevent, ela traz uma classificação que reduz um pouco a estratificação de risco. E vocês veem que faltam alguns elementos ali que às vezes podem ser necessários. Por exemplo, ela classifica para 3 doenças, para o total das doenças cardiovasculares, para a doença aterosclerose, para a insuficiência cardíaca. Mas ela, apesar de conter uma série de elementos, ela não tem, por exemplo, um peptídeo natriurético. Então, é necessário reclassificar. Foi falado aqui da LPA. A LPA reclassifica, também não está lá. O score de cálcio reclassifica, também não está lá. O BNP reclassifica, também não está lá. Então, eu acho que nós que fazemos uma medicina hoje moderna, uma medicina de vanguarda, e queremos avaliar um pouco mais os pacientes, lançar mão dessas escalas de risco, não deixar de estratificar o paciente e lançar mão de outros elementos para que a gente possa tratar melhor e
dar uma perspectiva de vida e de qualidade de vida melhor aos pacientes. Obrigado. Cleison e Ernesto. Marquinhos acabou de falar de reclassificação de risco e uma série desses fatores estão dentro da dislipidemia. Qual que é a mensagem final de vocês? Bom, na minha visão, tirando o que já foi falado amplamente, em relação à dislipidemia, quanto mais cedo, quanto mais baixo, e quanto mais tempo a gente manter esse paciente bem controlado, menor risco da aterosclerose ser grave. Então, é essa a mensagem. Então, magnitude, temporalidade e consistência no tratamento, né? Ernesto. Acho que hoje nós passamos por duas diretrizes de prevenção, falamos da hipertensão arterial, que é o topo, né, dos fatores de risco. A segunda seria a dislipidemia. A facilidade, eu acho que com essa calculadora, com a calculadora Prevent, né, agora, nas duas diretrizes, usando a mesma estratificação, a mesma forma de estratificar risco, que não era o que era comum nas diretrizes anteriores, e até chegando na fase final, que é a doença cardiovascular no atendimento de urgência. Então, acho que foi bem amplo aí o webinar, e acho que a gente conseguiu contemplar bastante essa questão de prevenção cardiovascular e do contínuo cardiovascular. Acho que é isso. E nesse contínuo cardiovascular, chegamos na doença instalada e na forma aguda, né, Ornelas? Mensagem final sua sobre a diretriz, que é uma diretriz assim, que rompe barreiras. Me fala, o que você pensou em relação a isso? Bom, primeiro, parabenizar os colegas todos, Marcos, Hardner, da hipertensão, maravilhosa diretriz. O cuidado primordial do paciente. Cleison e Ernesto, assim, o colesterol não é um fator de risco, ele é a causa de aterosclerose, né? Então, quanto mais baixo, quanto mais tempo, né, ele acumula, ele é cumulativo. Ou seja, a gente controlar a hipertensão vai melhorar o endotélio e a gente tirando o colesterol do sangue, a gente vai evitar acúmulo. Acima de 7 gramas de LDL na vida, igual massos dia, é alto risco cardiovascular também, tem que lembrar disso, né? Você faz a conta. Se eu tiver um LDL de 70, eu vou ter alto risco cardiovascular aos 100 anos, né? Então, é uma brincadeira estatística que a gente faz para não chegar na nossa urgência. E a nossa urgência foi pela primeira vez, a gente publicou algo diferente, inclusive da americana, sobre oclusão coronária aguda e não supradisnível-ST, quebrando esse paradigma do supradisnível-ST como similar à oclusão coronária. Supradisnível-ST não é oclusão coronária, a oclusão coronária faz parte das causas de supra, e estudar isso agora é o caminho para o futuro. A estratificação de risco, a percepção da urgência de paciente instável. Esse paciente instável não vai ficar esperando protocolos de dor torácica, ele vai ser internado, e os critérios de instabilidade foram bem descritos e são bastante sensíveis. O treinamento da enfermagem na classificação de dor torácica e equivalentes anginosas, isso é fundamental. Eu queria agradecer mais uma vez, é muito bom participar com todos vocês, eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Obrigado. E antes de passar para o Fred poder fechar, né, esse webinar, Fred, a gente fez de forma proposital, deixando as diretrizes brasileiras por último, para mostrar para todo mundo que é a mensagem final, que a gente produz material de altíssima qualidade, gente. As diretrizes brasileiras de cardiologia, elas são robustas, inovadoras, elas são de fácil leitura. Nós acabamos de discutir 3 grandes diretrizes que vocês têm que ler, tá? Nós passamos primeiro pela ESC, pelos artigos, depois pela diretriz da ESC, mas fechamos com aquilo que é brasileiro, aquilo que é nosso. Essa é a missão também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E mais um fato que é importante, né, Fredão? Nós fechamos um ano com um monte de eventos. Eventos no interior, eventos na capital, um congresso mineiro extremamente robusto, e estamos fechando aqui o ano com um webinar também robusto, com pessoas de extrema importância e mineiros, tá? Todos eles participaram dessas diretrizes, o que nos dá muito orgulho. Fred, com você... e aqui um agradecimento especial novamente à AstraZeneca, tá, gente? Esse tipo de parceria que a gente gosta de fazer na SMC. Ela fez o apoio financeiro para que a gente pudesse montar todo esse circuito, mas ninguém recebeu nenhum FII para isso, não interferiu em forma alguma naquilo que nós escolhemos que a gente vinha a discutir, e não houve discussão nenhuma de nenhum tipo de fármaco, muito pelo contrário, nós discutimos ciência, tá? Essa é a forma com que a gente trabalha na SMC. Fredão, para o nosso próximo presidente, você fecha com você. Obrigado pela moderação conjunta.
Luiz, eu acho que é fundamental aquilo que a gente falou, né? Assim, nós fechamos o ano aí com 3 webinários fantásticos, um ano especial para nós, 80 anos da SMC, um Congresso Mineiro que ficou guardado como um dos maiores que a gente já teve, tanto em participação como em qualidade. Nós fizemos 3 webinários de alto nível só com mineiros, e a gente vê o crescimento científico do nosso estado e de membros tanto da capital como do interior. Essa mescla fez muito bem para a nossa sociedade. O rejuvenescimento da nossa sociedade, a gente intercala nova geração com a geração anterior, e isso tudo está fazendo um fortalecimento da sociedade, isso é muito bom. Reforçar o que o Luiz falou, agradecer a AstraZeneca, porque foi uma parceria extremamente ética e é dessa forma que a gente gosta de trabalhar. Agradecer os palestrantes de hoje, Cleison, Ernesto, Marcos, Haldner, Ornelas, Bruno, pelas excelentes discussões e reforçando, é um orgulho para nós brasileiros terem diretrizes tão bem feitas e que são hoje referências para o mundo. Então, assim, são diretrizes realmente inovadoras e de alta qualidade, que é excelente a gente ter isso na nossa SBC. Então, obrigado a todos e o ano que vem a gente volta com mais webinars. Boa noite.